Hilda Eduardo é costureira há mais de 40 anos que confecciona as roupas de diversos bailinhos da Ilha Terceira. Viemos conhecer melhor a sua história e o seu trabalho na freguesia de Santa Bárbara. Entre linhas, tecidos e máquinas de costura, passaram-se praticamente 40 anos desde que começou a confeccionar roupas para danças e bailinhos de carnaval. Hilda Eduardo aprendeu a arte de costurar ainda jovem, um gosto que já era visível na infância. No princípio, aprendi com a minha mãe e com a minha avó. A minha avó, a mãe da minha mãe, era costureira de homem, de roupa de homem, de fatos. E, portanto, aquilo que ela sabia e que a minha mãe também sabia, porque a minha mãe é que fazia as nossas roupas, porque antigamente fazia-se as roupas interiores e tudo, e, portanto, a minha mãe é que fazia, e eu, de pequenina da escola, sempre nas minhas redações e tudo, a minha profissão era sempre costureira, sempre. E, portanto, fui aprendendo com a minha mãe aquilo que ela sabia. Depois a minha mãe viu que eu realmente tinha essa vontade. Assim que acabei a quarta classe, fui para a casa de uma costureira para a Terra Chã. A minha avó era da Terra Chã, eu ficava durante a semana em casa da minha avó, de manhã ia trabalhar e à tarde ia aprender costura. Quantos anos é que tinha? E sei lá, talvez 13 anos. E depois aos 16 anos... a senhora disse, olha, se achas que estás... E eu disse, eu acho que sim, porque eu nunca tive medo de cortar, nem... E pronto, eu comecei e ela dizia-me sempre, eu vou-te ensinar aquilo que eu sei, mas tu vais depois por ti, com a continuação dos anos, vais aprendendo depois de outras maneiras, e é verdade. Aos 16 anos começou a trabalhar por conta própria em Santa Bárbara, freguesia onde reside. As costureiras eram muito procuradas naquela época para roupas do dia-a-dia. Poucos anos depois vieram os trajes para o carnaval. Depois vai aparecendo um amigo, um vizinho, que eu comecei a fazer, porque naqueles anos ainda se fazia muita roupa, tudo, que hoje em dia certas coisas já não vale a pena, mas fazia-se, comecei e depois comecei muito nova também nas danças de carnaval e nos bailinhos e fui andando por aí fora. Lembra-se qual foi o primeiro bailinho que fez? Bailinho não, mas danças, sei que foram umas danças aqui feitas na freguesia. E não sei precisar há quantos anos, mas eu era bastante nova ainda, e foi as primeiras coisas que eu fiz, foi para umas danças aqui da freguesia. Por volta dos 18, 20 anos? Sim, mais ou menos. E nessa altura fez sozinha ou pediu ajuda à mãe, alguém da família? Não, nessa altura já fiz sozinha, fiz sozinha. Já. E gostou? Sim, e é uma coisa que eu adoro. Também a sua participação nos bailinhos e danças de carnaval tem mudado com o passar dos anos e a chegada da internet. Antigamente houve grupos que eu fiz muitos anos, alguns inclusive que já não existem, e alguns deixavam ao meu critério, davam mais ou menos a ideia e depois deixavam ao meu critério tecidos e essas coisas. Mas depois, a partir daí, depois começa já a aparecer outras coisas, e então eles pesquisam muito os desenhos, ou há quem faz os desenhos. Alguns querem que eu vá com eles escolher os tecidos, e outros optam por trazem-me o desenho e digo o que é preciso, faço um orçamento, digo-lhe o que é preciso de materiais e eles trazem. Eu trabalho por medidas, não por moldes, e depois é fácil, a pessoa traz-me o desenho e eu depois as medidas faço. Este ano tem para vestir 16 elementos e o puxador de um bailinho, 2 puxadores de outro bailinho e mais uma pessoa de um terceiro bailinho, mas as peças estão no segredo dos deuses. Há sempre pormenores a acertar, pontos a dar até os últimos momentos, mas assegura que é mulher de manter a calma, mesmo em hora de aperto. Nessa parte não, graças a Deus, não me enervo muito. Mas isto às vezes até à última da hora... E depois é assim, a gente, muito cedo que a gente começa, mas já há sempre alguns imprevistos ou coisas, ou falta um sempre que nunca veio provar, que nunca veio tirar medidas, ou há sempre qualquer coisa.
e tudo que seja, a gente quase sempre, há sempre um pormenor ou outro que se acaba em cima da hora. Até o último dia? Sim. Tenho uma rapariga ou duas, quando é nestas alturas que é preciso, elas vão-me ajudar. Antigamente eu fazia com uma outra senhora, que era costureira aqui da freguesia, que já não faz, e a gente mesmo quando era marchas e bailins, ou eu talhava e ela fazia, ou eu fazia uma parte e ela fazia a outra. Quase sempre eu talhava e a gente depois dividia o trabalho, mas ela fazia na sua casa e eu na minha. Agora não, ela depois deixou e eu então tenho duas, inclusive uma é aqui minha vizinha, outra é uma amiga minha, que também são assim jeitosas. O Carnaval é uma das suas festas de eleição, mas vive-o fora dos palcos. Eu gosto muito de fazer, de ver. Para mim o Carnaval é as festas melhores, o Natal e o Carnaval, mas o Carnaval não perco, se posso. Mas participar não, nunca. Roupas para danças e bailinhos de carnaval e marchas populares, até da Ilha das Flores, constam do seu portfólio. Já tenho um grupo que faço já há muitos anos. Posso, é a Marcha do Voluntariado. E é um gosto diferente fazer as marchas, as roupas para as marchas e fazer para os bailinhos? Para mim é igual. Porque são duas coisas que eu gosto muito, as marchas e os bailinhos. Está claro que uma marcha é muito mais trabalhosa, porque são muitos elementos, mas gosto, tanto bailinho como uma dança, como uma marcha. É as coisas que eu adoro fazer. Fora do tempo de carnaval e das festas de verão, a atividade é diferente, mas continua a ser requisitada, sobretudo para roupas que se querem de destaque, peças únicas para ocasiões especiais, como casamentos e batizados. Gostaria de ensinar alguém, de passar o seu saber a outras pessoas, mas tal ainda não aconteceu. Infelizmente. Aos anos que eu trabalho, nunca tive ninguém que quisesse aprender. Mas gostaria de ensinar? Sim, não me importava. Ninguém da sua família quis seguir? Quanto à costura para danças e bailinhos, promete continuar porque é o que gosta de fazer. Hilda Eduardo é um dos nomes dos bastidores do carnaval tradicional da Ilha Terceira.